Sou a Adriana. Esse é um evento que um pessoal se juntou, né, para fazer acontecer. A gente se chama Democracia na Real. A gente já vem ocupando aqui várias noites no MASP. Essa é a 4ª semana que a gente faz atividades aqui. As 2 primeiras semanas foram semanas de temas diversos, né? A gente começou se juntando poucas pessoas, umas 15 pessoas, que estavam com uma angústia assim, de querer discutir a política, voltar a discutir a política além de quem está no poder, além, né, se é impeachment ou se é golpe, além dessas coisas, e voltar a discussão para o que de fato está acontecendo com os nossos direitos, né? O que está acontecendo? Esse sucateamento dos nossos direitos, né? Então, a gente definiu alguns princípios em relação a esse movimento, que é apartidarismo, horizontalidade e respeito às diversidades. O apartidarismo vem de sair dessa polarização que eu já falei, né? E as pessoas que são de partidos são bem-vindas, como todas as pessoas aqui são bem-vindas para o diálogo, mas as bandeiras, as bandeiras aqui não... Esse não é o lugar das bandeiras. Existem outros lugares para as bandeiras, né? E que são válidos esses lugares. A gente só quer abrir um outro tipo de diálogo e um outro tipo de lugar, né? Então, as duas primeiras semanas foram com temas diversos que a gente discutiu. A gente discutiu sobre a situação das pessoas de rua que estavam morrendo de frio. A gente discutiu sobre as reintegrações de postos sem mandado. A gente discutiu sobre especulação imobiliária, sobre violência de gênero. E no final dessas 2 semanas, a gente já tinha decidido que a gente ia tirar uma campanha, uma jornada única, com um tema único. E ia depender do contexto político que a gente tivesse. E aí a gente fez assembleias, que rolam assembleias por enquanto toda sexta, para decidir essas questões de como a gente se organiza, né? O que a gente vai fazer em cada semana, onde a gente vai estar. As assembleias são abertas para quem quiser participar. E numa dessas assembleias a gente decidiu que a primeira campanha ia ser contra os cortes dos direitos sociais, principalmente da saúde e da educação, né? E aí o Amir vai poder explicar um pouco mais do contexto que a gente vive hoje sobre isso, e o Gui vai explicar um pouco sobre o que a gente veio fazer aqui hoje, né? Bom, gente, boa noite a todos e todas. Essa é a primeira aula de um ciclo que a gente vai fazer de aulas. Esse ciclo vai durar até o primeiro ato, o primeiro grande ato contra os cortes na saúde e educação, que vai ser dia 12 de agosto. Então a ideia é ter nessas aulas alternativas aos cortes sociais. Então não ficar pensando o que estão tirando da gente, mas tentar buscar soluções e tentar trazer pessoas que conhecem essas soluções para a gente debater junto com elas, aprender um pouco e discutir como que a gente pode se articular para tornar essas soluções viáveis e possíveis. Nosso primeiro convidado é o Amir Cair. Ele é engenheiro formado no ITA, mestre em finanças públicas, foi secretário de finanças na gestão da Erundina. Hoje em dia ele é consultor da GV, da FIP, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e tem uma coluna quinzenal no Estadão. Ele é um dos grandes nomes do Brasil nas finanças públicas. Então, queria agradecer muito a presença. Deixo a palavra com ele. Boa noite. É a primeira experiência que eu estou tendo de participar em ambiente aberto, totalmente aberto, aceita todo mundo que queira trocar ideias. A gente está um pouco carente de ideias, há um pouco de pensamento mais ou menos único com relação, pelo menos, à minha área, que é a área de economia. E eu quero colocar algumas reflexões que são simples, não é necessário ter grandes conhecimentos de economia para poder acompanhar o que eu vou falar, porque quando a gente usa as coisas mais sofisticadas em matéria de economia, a gente afasta
muita gente da própria possibilidade de exercer algum critério ou alguma crítica que possa avançar ideias diferentes ou até aceitar as ideias que estão em curso. Na área fiscal, que é a área que eu tenho trabalhado, vocês têm acompanhado todo o noticiário que mostra que o país está numa situação fiscal muito séria, muito difícil, e a solução que é apresentada é um corte de despesas. E alguns falam em aumento de algum imposto ou a criação de algum imposto para ajudar a fechar as contas públicas. As contas públicas, só para conhecer o critério, o conceito, é o seguinte: é todos os impostos, contribuições, taxas, tudo que o setor público recebe da sociedade e tudo que o setor público gasta. Quando eu falo setor público, são a União, o governo federal, os estados e os municípios. E tem também o poder executivo, legislativo e judiciário. Essa é a estrutura do setor público. Muito bem. Você arrecada dinheiro no setor público nessas três áreas através de impostos. Por exemplo, você paga IPTU, você paga imposto de renda, você paga ICMS em tudo que você compra, né? Tudo que compra tem ICMS e outros tipos de impostos. Tudo isso chega no Tesouro, aonde vai ser distribuído, e é distribuído segundo orçamento. O que vem acontecendo é que as despesas estão superando as receitas, então dá déficit, falta dinheiro. Quando falta dinheiro, o que o setor público faz? Ele cria dívida, ele se endivida pelo dinheiro que falta. E essa dívida acaba tendo juros, e os juros aumentam a despesa do governo. E essa bola de neve, ela já vem ocorrendo há algum tempo. E chegou a um ponto tal, que vocês terem uma ideia, no ano passado, 82% do déficit público foram juros. 82%. Vocês não vão ver isso em lugar nenhum apresentado na mídia, porque eles só falam em despesa, eles não falam em juros. O debate aqui no Brasil sobre a questão de juros é intermitado. Não se discute juros no Brasil. No mundo todo, você discute todas as despesas, não apenas as despesas fora juros. Discute todas as despesas, inclusive juros. No mundo todo, os juros não são nos países mais do que 1 a 2% do produto interno bruto. Aqui no Brasil, no ano passado, foi 8,5% do PIB. Esse ano vai bater novamente 8,5% a 9% do PIB. E no ano passado, como eu falei, 82% do déficit público foram juros. 13% foi perda de arrecadação por causa da recessão. E só 4% foram despesas aumentadas, despesas que cresceram. No entanto, qual é a proposta que está em discussão hoje? A proposta que está em discussão é congelar as despesas públicas. Congelar as despesas públicas significa que você vai, claro, afetar alguma coisa. Onde as áreas serão mais afetadas são as áreas que gastam mais. É a previdência social, é a educação e saúde. São as três áreas fortes no setor público e que demandam recursos. Essa proposta não mexeu com juros. Os juros é 82%. Então dá a impressão que falta dinheiro no setor público. Essa é a mensagem que a mídia transmite e que é repetida por todos, praticamente quase todos os analistas. Vocês ligarem a TV, pegar a Globo, os analistas ligados à Globo falam na proposta Meirelles, que é essa proposta de congelar as despesas para que elas não cresçam, mas não se fala em juros. Juros é uma palavra proibida aqui na discussão brasileira. E se fosse
pouco, tudo bem, você não dá importância porque juros é uma despesa irrelevante, não tem peso. Mas ela pesa e ela é determinante na questão fiscal brasileira. O debate que está tendo é entre cortar direitos ou mexer nos juros. Como ninguém fala quase em mexer nos juros, todo o debate se concentra em cortar direitos. E aí, como é que fica a discussão? É uma discussão fechada, uma discussão pequena, porque ela não pega o conjunto. E o conjunto é, além da despesa, a questão da receita. O Brasil vem perdendo, nos últimos 2 anos, cerca de 5 a 6% da receita a cada ano. E a despesa, ela ficou estabilizada de uma certa forma. Ela não está conseguindo crescer porque a receita não permite. Então ela está, nos estados e municípios, parada. Outra informação que pouco se fala é a seguinte: todo mundo pensa que a despesa é do governo federal, mas só 36% da despesa pública é do governo federal. 64% é de estados e municípios. O grosso da despesa com educação e saúde se dá no estado e no município. O governo federal é uma parte pequena, menor disso aí. No entanto, a discussão aqui só se fala no governo federal. Vocês veem como falta muita informação e falta amplitude para se discutir de forma séria a questão fiscal aqui no Brasil. Eu falo isso porque eu estou falando muito sozinho. Eu escrevo no Estadão a cada 15 dias, domingo sim, domingo não. E para cada artigo que eu escrevo, tem mais de 10 falando exatamente o contrário. Isso significa que eu estou sozinho, mas ao mesmo tempo estou falando. De vez em quando aparece outra pessoa e também começa a falar. E o que eu falo é uma coisa tão simples e ela é tão clara e ela é tão forte no sentido de impacto fiscal que é quase que inexorável que isso cresça. E vocês que estão aqui interessados em discutir ideias, ampliar, eu chamo a atenção para isso. Por quê? Pelo seguinte: o ano passado a gente gastou 502 bilhões de reais com juros. 502 bilhões de reais com juros. E o déficit, aquilo que foi despesa a mais do que a receita, foi da ordem de 110 bilhões de reais. Vocês veem a desproporção. Este ano nós devemos repetir aproximadamente esses valores, talvez um pouco mais de déficit. Não vai ser os 170 que eles estão falando, as previsões estão mais em torno de 140, 130, mas os juros devem alcançar 600 bilhões de reais. E você não discute os 600 bilhões de reais. Então fica uma discussão de cobertor curto. Ou você cobre o pé, ou você cobre a cabeça. Falta dinheiro. Ninguém discute de fazer políticas visando reduzir essa conta de juros, que é um absurdo e que não tem sentido. O Brasil é considerado no mundo o país que cobra as mais altas taxas de juros. Eu vou dar uma informação a vocês, que talvez vocês não estão acostumados com ela. Existem 2 tipos de juros. Os juros que o governo paga, que é a chamada Selic, que vocês já devem ter ouvido, e os juros de uma pessoa que vai pegar um empréstimo no banco, seja uma empresa, seja uma pessoa. Os juros da pessoa física, ela está em 150% ao ano. E a pessoa jurídica está em 70% ao ano. Ora, se você tem um consumidor, e o grosso do consumo do Brasil é um consumo que depende de crediário, o grosso, né, a maior parte das pessoas não consegue comprar à vista. Estou falando das classes C, D e E, que é o grosso do consumo. Esse pessoal vai comprar esse produto que ele está pagando é 2,5 vezes o preço à vista. Não existe maior freio ao crescimento econômico do que isso. É como se você tivesse um carro andando, um carro que tem potência, mas está com freio de mão puxado.
Quando se fala em crescimento econômico, tem que se falar na taxa de juros ao consumo, porque uma pessoa perde poder aquisitivo diante do preço que está pagando. Eu não estou falando se o salário dela aumentou ou diminuiu, se ela está empregada ou desempregada. A mesma situação de ganhos, de massa salarial que as pessoas, que a sociedade tem, ela é mal usada porque o grosso do dinheiro vai para a prestação daquilo que ela está comprando. Então você freia o país está freado pelas taxas de juros absurdas. Não existe um único país no mundo que consiga chegar perto do Brasil nessa questão dessas taxas. A média dos países emergentes, a taxa ao consumo, é de 10% ao ano. Nós estamos com 150%. Essas anomalias são um grande desafio e também uma grande esperança. Por que eu digo que é uma grande esperança? É a mesma coisa que você chega com uma pessoa e manda ela entrar numa casa que está totalmente desarrumada e fala para ela, põe a ordem nessa casa. A pessoa vai ter facilidade de botar ordem, porque as coisas estão completamente bagunçadas. Ela vai botar a mesa que está caída, ela vai botar de pé, a cadeira que está completamente fora vai botar no lugar e assim por diante. Agora, se a casa está arrumada, se você chega para a pessoa e fala arruma a casa, ela vai ter muito mais dificuldade, porque ela vai ver a casa em ordem. O Brasil é uma casa desarrumada e felizmente você tem instrumentos para poder atuar e mudar esse sistema. Se você começar a ter políticas de juros, como no mundo todo tem, onde a taxa básica, que a gente chama de Selic, é igual à inflação, é do nível da inflação, você economizaria no Brasil cerca de 300 bilhões de reais por ano. Nós estamos falando em déficit de 170 bilhões. A economia que você conseguiria, se você baixar a Selic ao nível da inflação, permite você ter cerca de 300 bilhões de reais por ano de economia. E isso é possível, porque nós somos o único país que trabalha com essa taxa básica de juros. Os outros países nós não somos melhor nem pior que ninguém. Nós somos um país que deveria operar de uma forma racional na sua economia. E aí sobraria dinheiro, sobraria mais dinheiro para a educação, mais dinheiro para a saúde, porque você não estaria torrando dinheiro desnecessariamente. Essa é a questão central. Os economistas, eles estão se baseando muito num estudo feito em março do ano passado, que mostra que as despesas têm crescido nos últimos 10 anos, 15 anos, acima da receita. Eles não tocam nesse estudo, na parte de juros, não tem uma palavra sobre juros, é como se não existisse. Essa é a análise parcial. E a análise parcial ela é enganosa. Ela é enganosa porque ela é parcial. Você pode acreditar numa meia-verdade, mas ela pode te levar também a conclusões erradas, equivocadas. Eu estou trazendo a vocês mais essa reflexão com relação a juros, porque eu acho que na medida que isso for aos poucos sendo discutido, isso cresce. Eu tenho tido muito contato com centrais sindicais, com movimentos populares, e tenho passado essas ideias, e isso está aos poucos crescendo. E há espaço para crescimento disso aí. Vocês que estão nessa fase de procurar novos objetivos, procurar se inserir na sociedade com ideias e discutir ideias, eu acho que aos poucos vocês podem melhorar o conhecimento sobre essa questão, e daqui a pouco quem vai estar dando palestra aqui no meu lugar é um de vocês. Tá bom? Muito obrigado. A gente passou uns papeizinhos para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Tem algum papelzinho rolando? Esse é o momento, vamos aproveitar. Queria dizer que também agora, depois da gente fazer algumas perguntas para o Amir, a gente tem uma dinâmica que a gente costuma fazer
logo depois aqui do papo com ele, que é juntar todo mundo em pequenos grupos. A gente tem uma pergunta geradora para discutir mais ou menos esse ambiente que foi colocado aqui. Depois esses grupinhos vão se misturar, vamos debater mais um pouco, depois a gente tem uma segunda pergunta, um pouquinho mais prática, um pouquinho mais voltada à ação, para tentar tirar ideias possíveis. Então, se todo mundo depois que rolar as perguntas puder ficar, fazer essa dinâmica, acho que pode ser bem legal. Tem mais alguma pergunta? Vou juntar umas 3 aqui de uma vez para a gente. A primeira pergunta é: necessariamente a inflação precisa ser reduzida para reduzir os juros? A segunda é: quem se beneficia com esse atual sistema de juros? A terceira: qual é a relação entre juros altos e as elites rentistas? E por que isso? E por que não se mexe nesse assunto? Mas só juntar mais um. Podemos criar uma economia complementar nossa senhora. Nesses. Eu não sei, você quer me ajudar aqui? Perdão. Podemos criar uma economia complementar nesse país, que é São Paulo, usando uma moeda social para fazer as trocas de serviços fluírem? A primeira pergunta ela tem, de uma certa forma, a possibilidade de abarcar outras e a gente desenvolve um pouquinho. Quando a gente discute a questão de juros, baixar a taxa Selic, o primeiro argumento que vem é o seguinte: nós só podemos baixar a taxa de juros depois que a inflação cair. Já são, desde o Plano Real até agora, o Real foi em 94, né? Julho de 94. 2004, 2014, são 22 anos. E nunca a inflação caiu para baixar os juros. Nós vamos levar mais outros 20 e poucos anos e a dívida pública vai se tornar totalmente impagável, porque só no ano passado, para vocês terem uma ideia, a dívida bruta do Brasil cresceu 675 bilhões de reais. Exatamente 675 bilhões de reais. Esse ano ela vai crescer outro tanto, porque não se mexe nos juros. Está se esperando a inflação cair para mexer nos juros. Eu vou dar uma informação a vocês também diferente com relação à inflação, que eu acho que as coisas são muito ligadas. Quando você pega, o que mede a inflação aqui no Brasil? É o IPCA, não é? O Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA. Esse é o medidor oficial da inflação. Na composição do IPCA, ele é um monte de itens, alimentos, bebidas, vários tipos de alimentos, serviços, tarifas públicas, todo esse conjunto, cada um com um determinado peso naquilo que procura imitar um orçamento doméstico da população. Pois bem, nesse peso, os serviços representam 35% desse peso. Os alimentos e bebidas representam 25%. E os chamados preços administrados, que é combustíveis, energia elétrica, água e esgoto, tarifa de transporte coletivo, representa 20% aproximadamente. Somando esses três itens, dá 80% do IPCA. E 20% que falta para completar o IPCA
são todos os produtos sujeitos à concorrência internacional. Tudo que tem um produto estrangeiro que compete com o brasileiro, tá? Pois bem, nesses 80%, a Selic, que é a taxa básica de juros que é usada para controlar a inflação, não tem efeito nenhum. Os serviços não são afetados pela Selic, todo mundo sabe disso. Os alimentos e bebidas não são afetados pela Selic, é mais por São Pedro, né, pelas condições climáticas. As tarifas públicas são decisões de governo, aquilo que é a parte relativa ao imposto, o preço do combustível, o preço da energia elétrica, são coisas de decisões de governo, portanto não tem nada que ver com Selic. Então 80% da inflação brasileira não passa pela porta do Banco Central. Tá? Então essa informação é fundamental para mostrar como a gente está dependurado em falsas soluções do ponto de vista de inflação. Aquilo que faz baixar a inflação é quando você consegue reduzir o nível de preços da economia. Como eu falei, o crediário ele põe um sobrepreço nos bens a serem adquiridos de 2,5 vezes o preço à vista. Se você começa a reduzir as taxas de juros ao tomador, pessoa física, você começa a reduzir os preços. Isso sim é derrubada de preço. Isso sim é combate à inflação. No entanto, como não interessa aos grandes bancos e não interessa ao rentismo, depois a gente fala o que é o rentismo, mexer nessa situação, você acaba não tendo saída para a redução das taxas de juros. Aí o pessoal pergunta, mas como a Dilma já tentou reduzir isso no passado e fracassou, não é? É muito argumentado isso. Já houve essa experiência de tentar reduzir os juros na marra e não deu certo. Por que não deu certo? Ela chegou e falou assim, tem que baixar a Selic. Vocês lembram? A Selic estava em 14 por aí e caiu para 7,25. Eles chegaram a mexer na estrutura da caderneta de poupança para ela poder cair mais. Não sei se vocês lembram disso. E ela também falou que os bancos não tinham justificativa técnica para praticar as taxas de juros que eles estavam praticando. Ela fez uma campanha, chamou a direção do Banco do Brasil e da Caixa para que baixassem as suas taxas de juros, porque também o Banco do Brasil e a Caixa praticavam taxas muito elevadas, igual o Itaú, Bradesco, Santander, etc. E aí, depois de 3 meses, a coisa parou. Essa campanha é o tipo da campanha que você começa, depois parece que você esquece, houve um princípio de redução e depois isso voltou a subir e o governo ficou quieto, não falou mais nada e voltou a subir. Acontece que quando ela voltou a subir a Selic, isso não se fala, foram 12 meses seguidos, isso foi de maio de 2012 a abril de 2013, foram 12 meses seguidos em que a inflação de alimentos suplantou o IPCA. O que puxou a inflação foi os alimentos. Até na época teve um colar, não sei se vocês lembram, de uma artista da Globo, um colar de tomate. Vocês lembram disso, que teve um colar de tomate? É uma artista da Globo que tem um programa de manhã, né, Ana Maria Braga, né? Ela botou um colar de tomate porque o tomate tinha subido assim uma barbaridade. Aquilo foi o último mês na qual a inflação de alimentos durante 12 meses seguidos suplantou o IPCA. O IPCA é calculado desde janeiro de 1980 e esse fenômeno de 12 meses seguidos só aconteceu em 2007 e 2008, que foi 14 meses seguidos, nunca mais. Então, o que derrotou realmente toda essa questão da inflação foi o aumento de produtos in natura, que dependem do clima na época da produção de alimentos in natura. E isso que aconteceu durante 12 meses, tanto naquela fase 2007 e 2008, quanto nessa última, a inflação atingiu o teto da meta no final.
e aí então usou a Selic para combater a inflação, que não tem nada a ver com a inflação de alimentos, tá certo? Então eu falo isso porque aqui no Brasil você se defende de uma certa forma da inflação e ganha alguns rendimentos aplicando. Eu, por exemplo, sou um rentista. Eu tenho aplicações e ganho dinheiro. Mas quem ganha mais dinheiro efetivamente são os bancos. Os bancos são os grandes ganhadores de dinheiro. Por que o banco é um grande ganhador de dinheiro? Pelo seguinte, todo o dinheiro que você tem na conta bancária, chamado depósito à vista, 45% dele é obrigado a ir para o Banco Central e fica lá aplicado. E 55%, que não é o dinheiro do banco, é dinheiro da gente, mas está lá no banco. 55% é custo zero para o banco. O banco não tem custo, ele recebe esse dinheiro. E esse 55% é aplicado em Selic. Ganha 14,25% na moleza. Não tem melhor negócio do mundo do que isso. Tá certo? Quer dizer, eu pego, sou um banco, eu recebo dinheiro à vista, 45% eu deposito no Banco Central, sou obrigado, mas 55% eu posso aplicar. Aí eu compro títulos do governo que rendem 14,25%. A outra forma dos bancos ganharem dinheiro aqui no Brasil, que é anormal, são as famosas tarifas bancárias. Quando você pega o extrato da sua conta, você vai ver uma série de descontozinhos, aparentemente pequenos, mas no conjunto expressivos, e só as tarifas bancárias conseguem bancar toda a despesa fixa dos bancos, e ainda sobra. Então os bancos aqui no Brasil têm a moleza de ganhar dinheiro na Selic, coisa que nos outros países essa taxa é igual à inflação, então o ganho é praticamente zero. E não tem as tarifas bancárias descontroladas sem a presença do Banco Central, que tem a responsabilidade de controlar e colocar essas tarifas, proteger os clientes dos bancos da ação dos bancos no sentido de ganhar dinheiro que não deveria ganhar. Então eles se dão ao luxo, com essas duas grandes fontes de ganho, de emprestar taxas de juros absurdas, porque eles já estão garantidos no seu lucro nessas duas fontes que no resto do mundo não tem a expressão que tem aqui dentro. Então, eu acho que eu respondo mais ou menos as perguntas. Eu só não sei responder a sua pergunta, tá, com relação a uma moeda. Depois, se você quiser desenvolver a tua ideia, esteja à vontade. Tá? Bom, agrupei aqui algumas questões, perguntas que têm questões parecidas. O primeiro grupo, Amir, tá querendo saber o que a gente pode fazer, o que a população pode fazer para pressionar a questão dos juros. Então, como que a gente pode se mobilizar, a quem que a gente tem que falar e como que a gente poderia cobrar isso. Isso é uma primeira grupo de perguntas. Outras perguntas falam de formas de aumentar a arrecadação populares, isso é, que não vão beneficiar simplesmente os ricos, os rentistas, mas que tem o intuito de reduzir a desigualdade. Então, estou falando de taxação de grandes fortunas e outras questões que você pode falar. Daí tem questões perguntando como que se pode sair dessa armadilha dos juros, e outras duas questões um pouquinho mais técnicas aqui que a gente pode deixar para a nossa segunda parte. Primeira pergunta, que seria o que se pode fazer, né, no âmbito de vocês. Eu acho assim, vocês vão ter oportunidade de conversar sobre o assunto que está em discussão hoje. Você liga a TV, você vai ver ou corrupção, ou problema que a Polícia Federal prendeu A, B, C ou D, ou desvios de recursos do setor público, e não se fala em juros. E as pessoas vão falar assim, olha, tem que fazer uma reforma da Previdência, porque se não fizer a reforma da Previdência, o jovem não vai conseguir se aposentar, não é? Esse é o argumento que tem sido colocado.
nada mais falso. Não que você não tenha que mexer na Previdência. Tem. A Previdência, só para dar um dado a vocês, a inadimplência da receita da Previdência, que não se fala, é da ordem de 30%. Quer dizer, 30% da receita da Previdência Social simplesmente é sonegada ou desviada e não é recebida. Esse assunto não se discute. Há desvios na gestão da despesa da Previdência Social. Essa questão também não se discute. Se você botar em ordem a Previdência Social do ponto de vista de gestão, você já elimina mais da metade do déficit que essa Previdência tem. Saiu outro dia uma matéria no jornal Valor Econômico. O governo, ele dá isenção de impostos da Previdência Social que atingiu no ano passado 55 bilhões de reais. Está no Valor Econômico de 3 ou 4 dias atrás. 55 bilhões de reais. O déficit da Previdência Social no ano passado foi 85 bilhões de reais. 55 foram isenções. Essa discussão não aparece, essa informação não vem a público. Não se fala em gestão na questão das contas da Previdência. E não existem previsões feitas com critérios atuariais sérios e transparentes para a discussão. Simplesmente se fala, mas não se mostra. E o jovem ou a pessoa que quer se informar sobre alguma coisa, ela tem que pedir que mostre, apresente a planilha, apresente a memória de cálculo, apresente as premissas para a gente poder discutir o assunto, compreende? Quando não se apresenta, se dá apenas um número. Você acredita naquele número e você não participa, porque você olhou o número e acabou, né? A Previdência é o melhor programa, o maior programa social, a maior política social que o Brasil tem. Todo o dinheiro que vai para a Previdência volta imediatamente à economia. Quando você fala em reduzir despesa, toma cuidado, porque tem o outro lado da moeda. Essa despesa que está sendo economizada, ela se transforma em poder aquisitivo e compra. Consequentemente, se transforma em ação na sociedade, em mexer na atividade econômica, que no fundo acaba gerando, além de emprego, a arrecadação pública, tá certo? Então, quando você corta a despesa, toma cuidado, porque você tem um golpe atrás, você tem perda de arrecadação, tá? E esse assunto também parece que ninguém conhece. Você pensa que corta a despesa e resolveu o problema, não é bem assim. Como eu falei no começo, o grosso do déficit público é juros, em segundo lugar é perda de arrecadação. Despesa vem lá por último. Tá? Então, sobre essas outras alternativas de arrecadação. Desculpe, eu não falei. Existem alternativas de arrecadação? Tem. Está se falando no quê? Na CPMF, que é... Vocês lembram da CPMF? Nos extratos bancários você via o dinheiro que saía. Cada vez que você comprar ou movimentar um dinheiro, você tem 0,3%, 0,4% de CPMF. Está se falando no aumento da CID. A CID é um imposto que fica em cima da gasolina, né? A gasolina tem um preço, a CID é um aumento de preço e foi um dinheiro que seria usado para transporte coletivo. Tá? Está se falando nisso. Não se fala em outros tipos de tributos que poderiam ser usados. Um deles chamado Imposto sobre Grandes Fortunas. O que é um imposto sobre? É um imposto sobre a riqueza. No mundo todo se chama Imposto sobre a Riqueza. Aqui chama Grandes Fortunas, como se só as grandes fortunas seriam tributadas. É uma alíquota da ordem de 1% que incide sobre os bens, sobre a riqueza. É um valor alto que, se você arrecadasse isso,
você isentaria a maior parte da população que não tem riqueza ou que ganha ou que tem bens abaixo de um certo nível, né? E você teria uma arrecadação boa. O outro é imposto sobre herança. Aqui no Brasil você tem uma taxação da ordem de 4% sobre herança com um teto de 8%. O normal é 4%. No mundo todo esse imposto é da ordem de 40%. Né? E outra coisa, essa talvez vocês não gostem, mas aqueles que ganham um pouco mais têm uma alíquota de imposto de renda de 27,5%. É a alíquota mais alta, vocês sabem disso, né? A alíquota mais alta de imposto de renda é 27,5%. É a mais baixa do mundo. Lá fora isso é 40%, 50%. Entende? Então você acaba levando os recursos para a área pública baseada no quê? No ICMS, que vocês pagam na conta de energia elétrica, no combustível, né? 1/3 do combustível, quase 40%, é ICMS. Na conta do celular, 1/3 ou até um pouco mais é ICMS. Né? Você vai comprar uma roupa, um sapato, você está pagando ICMS sem perceber e assim vai. O grosso aqui no Brasil é imposto sobre o consumo. No mundo todo, o grosso é imposto de renda. Né? Aqui na carga tributária brasileira, você tem metade da carga tributária sendo consumo. E a outra, no mundo todo, é 25%, é 1/4. Essa é a média internacional. Pra vocês verem como a coisa está fora. Então, além de você ter uma má distribuição de renda, você tem uma má distribuição de riqueza e você tem uma má distribuição tributária. Quem ganha até 2 salários mínimos paga 49% do que ganha em impostos. Quem ganha acima de 30 salários mínimos paga 26% dos seus rendimentos em impostos. São vários estudos que comprovam esses mesmos números com metodologias diferentes. Tá? Então você tem uma situação ruim, porque o grosso do crescimento econômico viria das camadas C, D e E, né? Que estariam sendo oneradas não só pelas taxas de juros, mas também pelo sistema tributário. Então você tem um Brasil travado. Agora se perguntam, poxa, mas por que não se discute esse assunto e por que não é aprovado ou não há propostas disso para o Congresso Nacional decidir? Por uma simples razão. Os parlamentares do Congresso Nacional, em geral, são pessoas que têm dinheiro, são pessoas ricas, são pessoas que conseguiram chegar lá através do poder econômico de quem os financiou. Né? Não é novidade para ninguém isso. A nossa democracia está maculada pelo poder econômico. Né? Muito bem. Se você tem gente lá que ganha muito, você acha que ele vai aprovar o imposto sobre grandes fortunas? Não vai. Vai aprovar mexer no imposto sobre herança? Não vai. Vai querer mexer na alíquota superior do imposto de renda? Não vai. Né? Então, não vejo possibilidade da gente conseguir colocar em discussão mais séria essa questão, porque a própria mídia bombardearia essas ideias. Né? Se você chegar e falar imposto sobre grandes fortunas, você vai levar uma enxovada de gente falando contra, ameaçando, dizendo que as pessoas que têm dinheiro vão sair do Brasil e assim por diante, que não é nada verdade. Né? Mas são as ameaças cada vez que você levanta um tipo de proposta de mexer no sistema tributário. Aproveitando esse assunto, tem outro tipo de imposto que também aqui não tem no Brasil, mas tem em todos os lugares do mundo, que é de lucro e dividendos. Será que só podia complementar, falando um pouquinho disso? Está lembrado, aqui você tem lucros e dividendos sendo distribuídos sem taxação, especialmente dividendos, que é o grosso, eles não têm taxação nenhuma. E o Brasil parece que é o único país, tem um outro país só, em que existe essa isenção total. Se você tributasse isso, você teria uma fonte de recursos também importante, não são poucos recursos importantes,
que voltariam seguramente para a atividade econômica e ajudariam a você reequilibrar também as contas públicas. Mais uma pergunta aqui, pedir uma comparação entre a carga tributária que incide sobre a produção e a que incide sobre o mercado financeiro, a parte das finanças. Eu não estou atualizado nos valores com relação a isso, mas na parte financeira, por exemplo, você tem o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que é um valor pequeno na comparação da carga tributária. Nossa carga tributária está em 33% do PIB. Desde 2005 ela está estabilizada. Ela é 33% do PIB com uma oscilação mínima entre 33,8 ou 32,6 por aí. É estável, ela vinha subindo desde 1990, chegou nesse patamar 2005 e estabilizou. Nessa carga tributária, o grosso dela vem do ICMS. Cerca de 20% da carga tributária é ICMS. O imposto de renda é da ordem de uns 15%. A contribuição à Previdência Social integra a carga tributária, é da ordem de uns 10%. E assim vai. O IOF deve representar uns 4 ou 5%. Tem mais uma pergunta aqui, que é mais técnica. Com 16% do PIB no Caixa Único, por que esse recurso não está sendo usado? Muito boa pergunta. O governo tem dinheiro depositado no Banco Central perto de perto de 1 trilhão de reais, 900 bilhões de reais. E em vez dele usar esse dinheiro para diminuir a dívida, que ele está pagando juros, ele mantém lá. E o argumento é sempre o mesmo, o argumento de que isso é um colchão que o governo tem de liquidez, que ele pode usar da maneira que, na hora que tiver um risco, ele tem esse dinheiro. É a mesma coisa das reservas internacionais. Eu tenho defendido a venda de reservas internacionais. O que é reservas internacionais? O Brasil, quando uma pessoa exporta, ela traz dólar para cá, esse dólar é entregue ao Banco Central, o Banco Central devolve em reais, tá? Para a pessoa poder movimentar o dinheiro. Quando o Brasil importa alguma coisa, sai dólar, que você tem que pagar a mercadoria importada com dólar, tá certo? Então tem entradas e saídas, e são outras. Por exemplo, o pessoal vai fazer turismo lá fora, sai, o turista está gastando dólar. Quando vem um turista de fora, está trazendo dólar, né? Lucros e dividendos, você manda para o exterior das empresas que são multinacionais, né? E assim vai, tem várias. Quando você tem transporte de mercadorias, o seguro da carga, o frete da carga, são também movimentos que envolvem dólar, envolvem mudança de dinheiro com dólar. Pois bem, o Brasil acumulou 370 bilhões de dólares. Como é que ele comprava, como é que ele pagava o exportador? Ele pagava o exportador em real. Mas da onde vinha esse real? Ele não tinha o real. Então o que ele fazia? Ele emitia uma dívida, né? Essa dívida ele recebia o dinheiro e esse dinheiro ele pagava. Então foi se endividando o Brasil. O Brasil acumulou 370 bilhões de dólares, mas esses dólares custaram, né, a Selic. Então esses 370 bilhões, eles estão no Banco Central e eles são aplicados em títulos do Tesouro Americano, que rendem 1% ou 0% ao ano. Mas eles custam 14% a 15% para o Banco Central. Então essa diferença entre 15% e 1% que aplica, 14%, representa um rombo todo ano na conta de juros da ordem de 240 bilhões de reais.
Aqueles 500 que eu falei para você, 502 do ano passado, uma boa parte se deve ao carregamento dessas reservas internacionais. Eu tenho defendido a venda do excesso de reservas, não das reservas. O Brasil tem, segundo critérios do Fundo Monetário Internacional, ou critérios daquilo que foi na época de 2008, quando houve a crise internacional, o Brasil tinha 200 bilhões de dólares de reservas. O sistema do Fundo Monetário Internacional, metodologia, fala que o Brasil não precisa ter mais do que 200 bilhões de dólares de reservas, entende? Então, se você vender o excesso, que dá ordem de 170 bilhões de dólares, você estaria economizando 120 bilhões de reais por ano, todo ano, né? Então não tem justificativo você ficar com essas reservas que são anormais, além do necessário, pelos vários critérios que eu acabei de citar. Tem outros critérios que mostram que é até menor do que esse nível que eu coloquei. Bom, para finalizar, uma pergunta importante para a gente retomar tudo, mais genérica. Por que o governo insiste em deixar os juros tão altos, se eles mais baixos trariam mais benefícios? E da onde vêm esses juros? Os juros vêm tudo do governo, viu? O único devedor de juros é o governo federal. O único, não tem outro. Todos ganham em cima do governo federal. Eu, quando aplico, estou ganhando em cima do governo federal. Os bancos são os grandes aplicadores, ganham em cima do governo federal, tá? Por que que o governo não mexe? Olha, eu tenho uma teoria que é o seguinte: quem comanda a economia no Brasil não são nada além do que os grandes bancos, Itaú, Bradesco. São bancos que têm uma equipe econômica enorme, competente para os objetivos deles. Eles dão um pensamento original que é repetido pelas chamadas empresas de consultoria independente. Todas as grandes empresas de consultoria, vocês podem checar isso, são contratadas pelos grandes bancos, todas. Isso eu ouvi de um dirigente de um grande banco. Eu contrato todas as empresas de consultoria. Então, dificilmente você vai ter um pensamento diferente daquele que é propagado. Segundo, se você pegar o valor econômico de uns 6 meses atrás, ou até um pouco antes, não mais do que 6 meses, ele pegou os dados do Tribunal Federal Eleitoral com relação ao financiamento de campanhas. 3 setores são os grandes financiadores de campanha federal, ao governo federal e aos estados. Que setores? Primeiro, empreiteiras. Segundo, bancos. Terceiro, indústria de alimentos. Indústria de alimentos, cita-se Friboi. Friboi, que botou mais de 300 milhões de reais, financiou mais da metade do Congresso, tá? E os bancos. Então, eles financiaram a Dilma, financiaram o Fernando Henrique, financiaram o Lula e financiam sempre o presidente da República. Você acha que o presidente da República vai se rebelar contra? Eu acho difícil, né? Não é à toa que vai muito dinheiro para a campanha desse pessoal. É por essa razão que eu acho que dificilmente a gente vai mexer com a questão de taxa de juros, que é tirar o lucro dos bancos, é reduzir o lucro dos bancos, o que seria muito mal visto e a própria mídia combateria. Não, eu só queria agradecer, né, a possibilidade de estar aqui com vocês. Eu não esperava tanta pergunta. Vocês veem que mesmo sendo leigos, muitas pessoas leigas aqui, surgiram perguntas interessantes, e o que eu desejo é que vocês participem, continuem participando, ativando ideias, debatendo, que é a melhor maneira que a gente pode contribuir para o desenvolvimento do nosso país.
queria agradecer bastante você, Amir, por ter vindo, se disponibilizado a vir conversar com a gente, explicar um pouquinho melhor. Foi muito importante. E agora a gente tem a próxima fase do nosso atividade hoje, que a ideia é não só a gente ficar ouvindo, né, o que está acontecendo, e sim a gente discutir entre a gente o que está acontecendo e o que a gente pode fazer, né? E para isso a gente tem um jeito de fazer isso para a gente conseguir fazer isso com tudo isso de gente, né? Tem algumas pessoas com um papelzinho na mão. Quem está com o papelzinho na mão, levanta o papelzinho na mão. Esse papelzinho tem uma pergunta. A ideia é que a gente junte com essas pessoas, formar grupos de no máximo 6 pessoas, quem está com essa pergunta na mão, e a gente vai ficar 10 minutos com esse grupo de 6 pessoas respondendo essa pergunta. A pergunta é: quais são os pontos que você acha mais fundamental de serem levados para a população nesse momento? E a gente vai passar 10 minutos, depois a gente vai misturar os grupos para as ideias rodarem com essa mesma pergunta e depois a gente volta com uma outra pergunta. Vão ser 40 minutos agora dessa atividade. Tá bom? Então quem tá com o papelzinho na mão, levanta pra galera ir colando. 6 pessoas no máximo, daí 10 minutos eu aviso. E eu queria dar um informe aqui rapidinho também. Tem um pessoal parceiro nosso no Grupo Autônomo também, que é o Poema, Política Econômica da Maioria. E eles estão com um vídeo muito interessante, colocaram na página deles no Facebook, explicando passo a passo da dívida municipal de São Paulo. Então eu queria reforçar para vocês entrarem na página deles, dar uma olhada, seguir eles têm um trabalho muito sério. E esse vídeo, assim, explica toda a etapa da construção dessa dívida de uma forma muito clara e inteligível.